Estamos aqui na presidência do Senado Federal, onde protocolamos há pouco tempo atrás, instantes atrás, o primeiro pedido de impeachment do PGR Paulo Gonet. Estou aqui com um dos juristas que assinaram a pressa, o ex-desembargador Sebastião Coelho, também jurista constitucionalista Rodrigo Saraiva Marinho. Tivemos o apoio de 11 senadores da República, além de mim mais 10, né? Aqui tivemos o apoio do Magno Malta, do Plínio Valério, senador Cleitinho, Márcio Bittar, Stevenson Valentim, Damares Alves, Jaime Bagatoli, Hamilton Mourão, Luiz Carlos Reis, Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro. Fizemos esse pedido de impeachment de uma forma, é um dever, né? A gente não pode absolutamente fazer de conta que não está acontecendo algo errado na República, também na PGR. É o nosso dever como senadores da República zelar pela Constituição e também apurar, né, fazer investigação sobre ministros do Supremo, que até então mais de 60 pedidos não saíram da gaveta dos presidentes que passaram pelo Senado Federal, mas também de Procurador-Geral da República. Nós sabatinamos e nós temos que acompanhar o trabalho deles. E teve um fato que chocou bastante o brasileiro de bem que está acompanhando a política nacional, que foi a delação do coronel Mauro Cid, onde uma cena muito forte, onde o ministro Alexandre de Moraes, que não deveria nem estar naquele local, porque ele se diz vítima, né, da questão do dia 8 de janeiro, dos protestos do dia 8 de janeiro. Então, ele estava ali questionando e fez uma ameaça, assim, de uma forma flagrante, né, uma ameaça explícita, não apenas ao coronel Mauro Cid, para a volta da prisão dele, mas também ao seu pai e à sua filha. Então, a revista Veja já tinha antecipado que essa delação estava, através de um áudio vazado de Mauro Cid para alguma pessoa próxima, de que estava a narrativa toda pronta, ele dizendo que estavam só querendo confirmar uma narrativa e iam fazer de tudo. Inclusive ele fala ali que Alexandre de Moraes é a lei do Brasil, né? É a lei e não tinha o que fazer, né, a não ser confirmar algo que não era verídico. E a partir daquele momento começou a se suscitar uma coerção com relação à delação de Mauro Cid, que foi utilizado pelo Paulo Gonet, pelo PGR, como o maior instrumento dessa denúncia feita por pessoas com relação ao ato do dia 8 de janeiro. Agora, ninguém imaginava que o próprio Paulo Gonet, o PGR, estava pessoalmente acompanhando aquela delação e vendo tudo aquilo sem nenhum tipo de reação. Então, é o mínimo falta de zelo pelo devido processo legal do país, também prevaricação e omissão, né, diante de uma ilegalidade, ele não ter tomado uma medida. Então, nós relacionamos aqui, quero agradecer também ao Roberto Lacerre, que é do nosso jurídico, do nosso gabinete, de forma muito respeitosa, nós fizemos aqui e de forma técnica essa peça que eles vão comentar, se aprofundar mais um pouco, vários itens, várias situações aqui que a gente menciona. Esse é o foco do pedido de impeachment, né? Exatamente o embasamento, mas a gente cita outras passagens aqui para ver que a situação não está normal no Brasil. Então, eu sou um parlamentar independente, vários parlamentares independentes assinaram de vários partidos essa peça, porque nós precisamos fazer o que é correto. Então, me parece uma subserviência
de uma PGR que deveria ser autônoma, que é importantíssimo para a democracia do Brasil, que funcione com independência, e parece estar apenas sendo aí uma encomendada para fazer uma denúncia como essa, né? Então, nós colocamos vários pontos de forma muito serena, dizendo que ninguém aqui, nenhum dos 11 senadores, nem os juristas que assinaram, não tem absolutamente nada contra a pessoa do Paulo Gonet. Muito pelo contrário. Pessoa respeitosa, muito educada, mas na atribuição do seu cargo falhou, né? E grave no nosso ponto de vista. A gente quer que o colegiado analise, mas aqui incorre, no nosso modo de entender, afronta as suas atividades, um crime de responsabilidade. Então eu quero passar a palavra primeiro para o doutor Sebastião Coelho sobre esse pedido de impeachment que acabamos de dar entrada aqui no Senado Federal, com 11 senadores da República apoiando. Nossa parte é o apoio ao senador Girão, nessa iniciativa, eu junto com o doutor Rodrigo Marinho, e dizer, como disse o senador, que não se trata de nada pessoal, mas é uma questão de violação do dever funcional do excelentíssimo Procurador da República. Muito grave a atuação do Procurador em utilizar a delação do Coronel Cid, partes da delação, e desconsiderar outras que seriam vitais para todos os acusados daquelas ações que ele fracionou. E o mais grave de tudo, a nosso sentir, foi realmente, senador, aquela audiência que ele participou decisivamente, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, onde, no nosso entender jurídico, o ministro, naquele momento, estava cometendo abuso de autoridade e, portanto, o ato que ele praticou contra o Coronel Cid e sua família caracteriza-se como tortura. Caberia ao Procurador-Geral ter feito uma intervenção naquele momento. Até porque, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, já tinha o parecer da PGR para a prisão e a revogação dos benefícios que foram dados ao colaborador, o Coronel Cid. Então essa atitude foi gravíssima, além das omissões que ele praticou, nada estaria acontecendo hoje, doutor Rodrigo, as práticas abusivas do ministro Alexandre de Moraes não fosse a parceria decisiva do ilustre procurador Paulo Gonet. Também nos causou muita atenção a questão do acordo de não persecução penal que foi feito com um deputado federal, onde para o acordo há uma confissão da prática de um crime de corrupção. Então nós não podemos admitir isso no nosso país. Nós estamos colocando no pedido que o deputado disse que não confessou o crime, o que é gravíssimo, porque todos do 8 de janeiro que aceitaram acordo de não persecução foram obrigados a confessar um crime que não praticaram. Então a nossa ação aqui é em apoio irrestrito à ação do senador Girão e os outros 10 que apoiaram, para dar o suporte em sendo recebida essa acusação pelo eminente presidente do Senado Federal, nós darmos suporte jurídico para levar adiante com um resultado concreto nessa denúncia. É até bom destacar, né? Confirmando o apoio que o doutor Sebastião falou sobre o doutor senador Eduardo Girão, é confirmar que o Ministério Público, desde a Raquel Dodge, fala claramente que os inquéritos que começaram lá, o inquérito da fake news, é um inquérito constitucional, que ele não deveria ser aberto, que é uma ampla violação ao princípio da inércia do judiciário, ou seja, o judiciário, o Ministério Público é o ator e o ator para aquele momento, como deveria ser o autor e o ator para aquela delação premiada. O senhor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, não deveria nem participar daquele momento sob pena de absoluta nulidade do ato. Na verdade, a delação do senhor Coronel Cid, ela é nula de pleno direito, ela não deveria ter acontecido por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o ministro não poderia, o juiz, não pode estar presente naquele momento, é ali um ato exclusivo do Ministério Público e da polícia, de maneira alguma poderia ser conduzida pelo juiz, julgador no caso, principalmente o juiz que também se entende como vítima daquele momento, a situação colocada para isso, e por conta disso não deveria participar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo principal é que há um vício no negócio jurídico.
Ali é um ato de coação, Sim. claro, e esse vício de negócio jurídico macula completamente a possibilidade disso. É uma ameaça clara, como dito pelo doutor Sebastião, um abuso de autoridade claríssimo naquela situação em que o ministro nunca poderia ameaçar alguém para fazer um acordo. Usando as palavras, inclusive, do ministro da Corte, Gilmar Ferreira Mendes, que fala que esse tipo de situação, comparando na Lava Jato, que eu acho que nem é o caso, mas enfim, comparando na Lava Jato, ele chama aquela situação, que foi muito pior do que qualquer situação colocada na Lava Jato, como uma situação de tortura. Se isso se coloca numa Lava Jato, que não havia participação do juiz Sérgio Moro, que havia a participação somente do Ministério Público, que não houve ato de coação, imagine havendo situações como essa, participação do ministro, do juiz, no caso, uma coação clara e uma violência com ameaça clara de prisão, caso não fosse aceita a delação, caso não fosse feita a delação nos termos que o ministro gostaria que fosse, né? Isso por si só já seria coação, e além disso, a situação específica de ameaçar a família daquele cidadão que estava sendo coagido para aquilo ser feito. Muito bem, só para complementar, mais uma vez agradecer à TV Senado pela cobertura ao vivo desse pedido de impeachment. Repito, primeiro pedido de impeachment do atual PGR, Paulo Gonet, muito embasado. Iremos distribuir para a imprensa a peça e deixar muito claro que o caos institucional que a gente está vivendo no Brasil, que está promovendo injustiça, insegurança jurídica, presos políticos em pleno século XXI, que o mundo está assustado, desembargador. Eu tenho visitado vários países denunciando o que está acontecendo aqui, porque é meu dever, eu vim para cá para isso. Não posso baixar a cabeça, porque a gente sabe como é que a coisa funciona. Um poder acaba protegendo o outro, porque um parlamentar tem um correligionário que está com processo no STF, por causa do fim do foro privilegiado que não foi votado na Câmara, o Senado já votou, fica esse jogo de empurra, esse jogo de autoproteção. E o STF fez pior, ampliou o foro para depois do mandato, no casuísmo claro, né, e querendo deixar o Senado, querendo deixar a Câmara no cabresto, né, para calar, para intimidar, para perseguir. E nós não vamos aceitar isso. Nós não estamos aqui para isso. Com muita serenidade, com muita firmeza, nós vamos cumprir o nosso dever pelo que é correto, pelo que está na Constituição. E a Constituição não está sendo respeitada. Então eu quero parabenizar esses 11 senadores da República, né, tirando o meu apoio, que assino a peça, 10, é um time, né, de futebol, 10 colegas que assinaram, e que nós estamos vigilantes e vamos cobrar o presidente da casa para colocar em pauta esse. E todos os equívocos que tivermos daqui para frente, crimes, nós vamos continuar fazendo o nosso papel, né? E a sociedade está convidada. Agora, no dia 16, domingo que vem, porque as grandes mudanças desse país, com essa inversão completa de valores e prioridades que está acontecendo agora, já tivemos no passado e foi através das ruas, porque essa casa ouve o que é o eco que vem das ruas, o grito que vem da população que está sedenta por justiça. Então eu não tenho dúvida, muita esperança de que nós vamos passar por esse momento sombrio que a gente está vivendo e que nós teremos dias melhores no Brasil, com segurança jurídica, porque esse país é para estar no topo do mundo, né? Mas hoje está promovendo uma série de injustiças, de inverdades, e nós vamos cumprir o nosso dever. Então, muito obrigado, doutor Sebastião, pela confiança, muito obrigado também, doutor Rodrigo, que Deus nos abençoe, e dia 16, no Brasil inteiro, eu convido você, né? Eu vou estar em Fortaleza com os meus conterrâneos, né? Eu sei que o grande movimento vai ser no Rio de Janeiro, mas outras capitais vai ter, a Marcha da Família está organizando, me convidou e eu estarei lá, porque a gente precisa fazer esse grito legítimo da população de forma ordeira, pacífica, respeitosa, ser ouvido dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado, muita paz.